Bom dia, nobres pares, bom dia público aqui presente, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais e os telespectadores da TV Câmara. Me traz essa tribuna hoje pelos 61 anos da FETAMP. FETAMP, que é a Federação de Teatro Amador do Nordeste Paulista, uma entidade que se tornou referência na valorização, fomento e resistência das artes cênicas. Ao longo de mais de 6 décadas, a FETAMP tem sido palco de histórias, sonhos e talentos, contribuindo ativamente para a formação cultural de gerações. Seu compromisso com o teatro amador é um verdadeiro patrimônio, e sua trajetória inspira artistas, coletivos e comunidades. Também celebramos a força visionária da FETAMP, como idealizadora do Festival Águas de Março, evento tradicional que dá voz à diversidade das expressões cênicas e movimenta o cenário artístico com qualidade, criatividade e emoção. Que venha muitos outros anos de arte, expressão e resistência. Viva a FETAMP, viva o teatro. Senhor presidente, o vereador Leandro Patriota trouxe aquela fala do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, uma fala infeliz, desnecessária, a qual eu repudio qualquer tipo de manifestação nesse sentido, quer seja de qualquer espectro político. E hoje, há poucos minutos atrás, o governador da Bahia se desculpou. É um ato nobre, porque realmente, às vezes a gente, no calor do momento, principalmente às vezes quando tem um público que ovaciona aqueles que estão usando da palavra, ele se empolga e a palavra não faz curva, a palavra lançada, ela jamais volta atrás. Mas errar é humano e perdoar é divino. O vereador Gilson Pelizaro colocou também do ex-presidente Bolsonaro, a qual eu repudio aquela cena que ele fez, mas talvez seja até por causa daquele professor Mauro Yazin, parece que é isso, né? Que colocou para os da direita um bom paredão, uma boa bala, um bom caixão. Então, uma ação vira uma reação. E isso não leva a nada, a não ser exaltar os ânimos. Não leva a nada, meu caro Gilson. Temos que parar com isso, de ambos os lados. O que o país ganha? Nada. Apenas isso se torna acender ou alimentar um monstro que existe dentro de cada um. Uns conseguem controlar, outros não. Eu mesmo tenho um estupim meio curto, às vezes acho que eu não tenho estupim, mas eu procuro me conter no momento em que você vai desejar a morte de alguém. Até quando? Deixa para o campo político as discussões políticas. Porque, afinal de contas, nós estamos de passagem por essa terra. Mais dias, menos dias, estaremos prestando conta daquilo que nós fizemos. E que, oxalá, que nós tenhamos o direito a uma vida eterna. Porque, será que todos os que pregam a maldade, que praticam a maldade, terão o mesmo direito dos benevolentes? Será? Não sou Deus para julgar, eu tenho que dar conta da minha alma comigo mesmo. Porque na Bíblia está escrito, nem pai salva filho, nem filho salva pai. Se eu cuidar de mim, os meus filhos têm que cuidar por eles, da alma deles. E assim, esperamos que tenham momentos de maior convivência com aqueles que tenham a diferença de ideologia. Porque não podemos já alimentar tantas discussões que não leva a nada. Uma parte, Marquinhos. Marco. Pois não, meu rapidinho, caro, te atrapalha, rapidinho. Eu estava conversando com o Leandro agora, essa polarização que está tendo na política brasileira tem feito um mal muito grande no Brasil. A gente só vê, Marco, tanto de um lado quanto do outro. Vamos partir para um lado aí. Os dois lados
só vê ódio um no outro, querer prejudicar, querer atrapalhar o outro, sabe? Esquece de trabalhar para a população. Está havendo um ódio muito grande entre as pessoas. E hoje está dividido, né? 50%, 50%. E isso daí é muito prejudicial à nossa população, que está sofrendo muito. E as consequências estão vindo, né? O desemprego, a insegurança, o ódio que está tendo, as brigas que está tendo, né? Então acho que nós precisamos repensar isso daí e parar com essa briga e trabalhar para a população que está sofrendo muito. Obrigado, Marco. Sempre é um prazer ser aparteado por Vossa Excelência, meu caro Donizete. Vossa Excelência que pouco se usa da tribuna, mas a sabedoria que está contigo mostra que realmente quando Vossa Excelência fala, está coberto de razão. Obrigado. Eu que agradeço por ter aparteado. Pois então, nós estamos vendo o caso do INSS. É um absurdo. Por muito menos, algumas pessoas foram presas, por muito menos. E não se vê falar em nada. Quando tem que abrir uma comissão parlamentar de inquérito, é para investigar aqueles que são culpados. E doa quem doer. Desde o presidente até aquele que ele nomeou. Agora, o presidente, ele não tem bola de cristal, vai nomear um cara que vai desviar dinheiro público. Não tem como ele saber, num país de tamanha dimensão como é o nosso, de N ministérios, N secretarias, mas o momento em que chega até ele, a decisão ela não pode ser procrastinada. Ou seja, por quê? Porque prorrogar o prazo de validade daquele que está à frente já passou. E nós sabemos que o Carlos Lupe não é de hoje e que ele tem as falcatruas dele. Já no governo Dilma, quando ele era ministro do Trabalho, ele já foi réu. Agora, espero que não sobre a conta para a população, porque afinal de contas, tirou de quem mais precisa, que é o aposentado. Eu até fiquei de verificar na minha aposentadoria se tem algum desconto indevido, eu acabei não vendo, mas vou verificar. Então, meus caros colegas, uma CPMI se faz necessária nesse momento. Conforme disse o vereador Fran Sérgio, até perguntou para os nossos nobres colegas da esquerda, o vereador Gilson e a vereadora Marília, por que a esquerda nenhum assinou essa CPMI? Deveria assinar. Tudo bem, depois vai votar lá na hora, não vota, mas aí é um direito deles não assinar, é um direito que eles têm. Só que aí faça a pergunta, e se fosse o governo contrário? Um governo de direita? Isso faz parte do jogo político, mas tem coisas que não tem como a gente jogar por debaixo do tapete. Infelizmente, esses que foram surrupiados o dinheiro da conta deles, R$10, 20, mas é para quem ganha um salário mínimo, na ordem de R$1.500. Isso, quantos desses pobres aposentados e que votaram em políticos para defendê-lo, estão roubando? Tira-se a raposa que estava cuidando do galinheiro e agora coloca um coiote, o número 2. Uma parte, Excelência. O maior prazer, Excelência. Eu só não respondi porque meu tempo foi tão curto, não sei o que aconteceu aquela hora lá, porque parece que meus 10 minutos virou 5, não estava conseguindo... foi tantos assuntos relevantes que eu coloquei ali. Eu quero colocar minha opinião pessoal. Eu sou favorável a que se investigue tudo. Eu já manifestei da outra vez aqui. Agora, mais calmo, mais tranquilo, vou colocar minha posição. Eu defendo que investigue tudo. E quem tiver culpa no cartório, que pague. Que pague. Questão do desconto em folha consignado. Aconteceu com o meu irmão, que era vereador em Cristais. E o presidente era o Bolsonaro. Não é culpa do governo, não é culpa do INSS. Infelizmente, tem muitas empresas que são administradas por bandidos. A verdade é que usufrui dessas facilidades que às vezes o INSS tem, porque o INSS ele vai desde que, na questão do consignado,
de acordo com essas empresas aí que prestam esse tipo de serviço, que fica enchendo o saco de todo mundo nos telefones aí. Aconteceu com o meu irmão, com o Jamilton, que teve que entrar na justiça para reaver seus direitos. Desculpa, Excelência, eu não queria atrapalhar o tempo, mas a minha opinião é que investigue tudo e que seja lá quem for. E se tiver que fazer CPI, que faça. Se tiver que fazer CPMI, que faça. Só para fazer um esclarecimento. Pois não, Excelência. Ô Gilson, só para esclarecer o que você falou, eu em nenhum momento eu falei quem que era o culpado ou de qual governo que era, tá? Eu acho também que tem que ser investigado, né? Eu só perguntei, que me causou estranheza, a questão dos deputados do PT e do pessoal não votarem a favor de uma CPI. Foi apenas isso. Agora, quanto ao mérito do objeto de investigação, eu não estou atribuindo a nenhum governo nem outro. Acho que tem que ser investigado para depois a gente poder falar. Mas só para deixar Eu acho claro que o governo está fazendo a parte dele no processo investigatório. Agora, a estratégia política, eu não participo da bancada do PT e nem da bancada do PSOL. Eu não sei o que eles discutiram lá para tomar esse tipo de decisão. Eu quero deixar a minha posição pessoal. Obrigado. Senhor presidente, mais um minuto eu termino meu raciocínio. Mais 5 minutos. Realmente, se nós pegarmos o gráfico, esse desconto em folha indevido, pode dar um Google. Começou, salvo engano, agosto de 2016. Eu não me lembro exatamente quando a Dilma foi afastada ou quando ela foi impedida. Mas pegou o governo do Michel Temer, depois acompanhando pela rede social, e esse eu não verifiquei. Um dos youtubers disse que em 2010 já teve também esse desconto. Ele foi avançando, mas em 2019, a medida provisória 871 do então ex-presidente Bolsonaro, que dava uma possibilidade de impedir um pouco mais o avanço desses ladrões. Não importa o governo, tanto de Michel Temer, de Lula, de Bolsonaro e que outros que vieram, desviou dinheiro público, para mim é ladrão. Depois em 2022, que tiraram essa cobertura, que tinha, essa trava que tinha para impedir. Vocês podem dar um Google verificar. Quando foi 30 de janeiro de 23, do atual governo, o irmão dele, o Frei Chico, é que pediu que afrouxasse, que onde passou o sindicato dele de 18 milhões para mais de 150 milhões. Mas é o que disse o vereador Gilson. Doa a quem doer. Tem que investigar. Eu só esperava de ver esses ladrões, esses algozes do aposentado, fosse passar pelo menos uns 365 dias na cadeia, para ver o sol nascer quadrado e devolvendo dinheiro. Que devolveu dinheiro, dificilmente, eu acredito, que não verão. Espero estar errado, porque os menos necessitados é o que mais precisam e que são os prejudicados. Uma parte, Excelência. Pois não, Excelência. Eu fui aqui imaginando e eu peço a Deus que um dia a gente possa viver num Brasil assim, onde nesses casos a gente esqueça a ideologia política e se junte para que isso não aconteça mais com as pessoas. Imagina se todos se juntarem nesse momento, esquecer a questão ideológica e partir para cima do que está acontecendo. Eu tenho certeza que esses que estão fazendo essa grande maldade com os aposentados, eles iriam pensar 2 vezes antes de fazer novamente. Porque imagina se agora, se eles tivessem 24 horas já para responder e já tivesse sendo investigado, já tivesse a Polícia Federal em cima, buscando essas informações. Imagina se todos se juntassem agora nas manifestações, fazer uma manifestação pacífica em favor dos aposentados, o pessoal da esquerda, o pessoal da direita, se juntar para ajudar essas pessoas. Eu falo isso, Excelência, porque eu recebo muitos pedidos de ajuda e eu gosto de ir na casa, eu gosto de ir em loco lá, visitar as pessoas. Quando eu chego lá, eu não pergunto se a pessoa é de direita ou de esquerda. Eu simplesmente vejo a necessidade e vejo como eu posso ajudar da melhor maneira possível. Então, nunca fiz essa pergunta. Vocês votou no Lula? Nunca fiz assim. E nunca vou fazer. Porque a necessidade da pessoa ali
independente do partido político que ela apoiou, está em primeiro lugar. Tá? E eu recebo muitas mensagens, Excelência, dizendo, ó, eu vi aqui, depois na sua rede social, que você é de direita, que você apoiou o Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro, mas a sua atitude me chamou a atenção. Então, acho que é isso que a gente precisa trabalhar dessa maneira. Muito obrigado pela parte, Excelência. Já encerrando, senhor presidente, quem tem que resolver o problema nosso somos nós. Não é nenhuma interferência internacional. E o ano que vem, cada um de nós aqui, nós temos uma arma. Essa arma é o título de eleitor que nos dá o direito de votar. É só nós escolher. Separar o joio do trigo, separar os ladrões que não voltam mais para a vida pública, que assim a gente consegue acabar. Que nós possamos ter essa consciência que esse voto não seja para voltar contra nós. Obrigado pela tolerância, senhor presidente.